irmãos, é muito bom e é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor. E o que nós vamos compartilhar hoje é uma espécie de resumo do livro que você pode comprar lá fora. Então em janeiro deste ano eu comecei a escrever, mas confesso que o que está escrito lá é fruto de mais ou menos 20 anos de estudo e aprendizado sobre adoração, participando também do Ministério de Louvor, participando do Ministério Pastoral. É fruto daquilo que Deus foi ministrando no meu coração sobre o que significa a verdadeira adoração. Né? E o título do livro é Adoração como Deus Quer, porque a adoração tem que ser do jeito que Deus quer mesmo, não do nosso jeito. Um exemplo simples disso é, às vezes nós falamos assim, vou fazer a casa dos sonhos da minha mulher. Aí você vai, conversa com o arquiteto e projeta a casa e faz e fala, amor, está aqui a casa dos teus sonhos. Tem uma coisa errada nisso. Se você vai fazer a casa dos sonhos da esposa, você tem que perguntar para ela como é que é a casa. Como é que é a cozinha, como é que é a sala, como é que é o quarto, tudo você tem que perguntar para ela. E ela que vai dizer para o arquiteto como vai ser a casa, não é assim, irmãos? Então você chega e dá para ela a casa dos sonhos. Assim é a adoração. Se você quiser adorar, você vai ter que voltar para quem decidiu ou quem definiu a adoração. E a Bíblia tem esse hábito, não é? Aliás, Jesus mesmo, quando chegam para ele em algum momento, tentando testar Jesus, querendo pegar ele em alguma falha, perguntam ele sobre o divórcio. E Jesus fala, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Depois ele fala, olha, Deus permitiu o divórcio por causa da dureza, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Só que agora Jesus faz uma coisa que eu acho importante. Ele fala o quê? Vamos lá voltar para Gênesis e entender qual é o propósito de Deus para o casamento. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando uma forma simples de entender as verdades bíblicas. É sempre voltando para a origem, para a fonte de toda a verdade. Então, se nós quisermos entender a adoração, precisamos fazer o mesmo exercício, voltar para a origem, voltar para quem definiu, quem explicou, quem disse como deve ser a adoração. Temos que voltar às origens, e quando voltamos às origens, voltamos sempre para Deus. E hoje eu queria ler um texto com vocês que vai nos dar uma base, um fundamento, a essência da adoração. Êxodo capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler pelo menos até o versículo... Vem aqui. Versículo 14. Êxodo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler esse texto. E esse texto vai nos dar aqui uma verdade que fundamenta todas as outras verdades que nós vamos aprender na vida. Amém? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, a versão, porque ele falou, vamos ler aí nessa detalhe. E quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Moisés respondeu, aqui estou. Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Preste muita atenção nesse diálogo e nas reações de Moisés, porque aqui Deus nos ensina como é que deve ser adorado, como ele quer ser adorado. O Senhor disse, tenho visto claramente a pressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois
me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, vá, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, preste atenção nesse diálogo: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Não é? Deus responde, veja só a resposta de Deus: certamente estarei com você, Moisés. Você é o sinal de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Então Deus responde: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Pode passar o versículo 15 também? Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? Irmãos, quando você comprar o livro, diga amém. Glória a Deus. Você disse amém, vai comprar o livro. Estou brincando, irmãos. Quando você tiver a oportunidade do livro, você vai perceber na leitura que 4 histórias me inspiram a escrever as verdades que eu escrevi no livro Adoração como Deus Deseja. Porque as 4 histórias são semelhantes e são recorrentes da Bíblia. São iguais em quase todas as outras histórias da Bíblia. Mas essas 4 fica bem evidente, bem claro. O chamado de Moisés, que acabamos de ler agora, a vida de Jó, não é? O chamado de Isaías e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essas histórias têm coisas em comum que Deus usa para mostrar para nós como Ele deseja ser adorado. Vamos lá ver algumas semelhanças rapidamente antes de eu conversar com vocês sobre esse texto aqui. Primeiro, nós temos o caos humano. Em todas essas 4 histórias, como em toda outra história da Bíblia, você vai ser introduzido ao caos humano. Moisés, o caos, o povo está vivendo escravatura, ele assassina um dos egípcios que estava fazendo mal a um dos seus irmãos, em defesa dos irmãos. Moisés sai fugido, vai morar no deserto e agora trabalha com o seu sogro Jetro. Isso tudo é o caos, é a crise humana. Na vida de Jó, Jó perde tudo. Jó perde sua riqueza, seus filhos, ouve da mulher que ele devia amaldiçoar Deus e morrer. Nós temos o caos humano. E nós temos agora um momento de dor e sofrimento da vida de Jó, onde ele compartilha esse momento com seus amigos que o acusam de ter cometido algum pecado, porque não percebem o que está acontecendo na vida de Jó. Nós temos o caos humano na história de Isaías. Isaías, que era profeta, já tinha um tempo de crise, porque ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus falar com ele. E agora ele enfrenta a morte do rei Uzias. A nação está em crise, o povo precisa de uma revelação do profeta, e o profeta não sabe o que falar. Nós temos o caos instalado. Nós temos da mulher samaritana, uma mulher de má reputação, que não pode conviver com outras pessoas, porque ela tem vergonha, porque ela é rejeitada e vive à margem da sociedade. Você tem caos em todas essas histórias. Tem uma história que se assemelha com todas essas. Qual? A tua história também enfrenta o caos humano. Se eu deixar cada um de nós contar o seu testemunho, com certeza, em vários momentos das nossas vidas, enfrentamos o caos humano. E todas essas histórias, incluindo a minha história, tem isso de comum. O que elas têm de comum também? O caos é uma oportunidade para Deus revelar sua glória.
Deus usa o caos para se mostrar em todas essas histórias. No meio do caos humano, Deus aparece e se mostra de diversas maneiras. E a revelação de Deus, ela é gradual, ela é momentânea, ela vai depender da relação que ele já tem construído comigo desde o ventre da minha mãe. É Moisés, ele vê Deus e a revelação começa no meio de uma sarça que arde e não se consome. Moisés ouve a voz de Deus e a sarça está ardendo, não se consome, e Moisés está maravilhado pela visão que ele tem. Deus então se apresenta: eu sou o Deus dos antepassados, sou o Deus de Jacó, de Abraão, eu sou o Deus deles, e ele depois fala: eu sou o que sou. Então temos essa revelação de Deus na vida de Jó. Você lê a história de Jó, no começo Jó parece o maior personagem da Bíblia, mas depois vemos Jó questionar, Jó duvidar, ter medo e ficar com medo até da morte. Em algum momento ele tem uns lampejos, algumas coisas surgem na cabeça dele, a ponto dele falar: olha, eu sei que o meu Redentor se levantará, e etc. Frases dessas, nós vemos Deus se revelando aos poucos para Jó, até que Deus decide falar com Jó e faz algumas perguntas. Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu criei o homem? Nós temos Deus agora se revelando a Jó, e termina com Jó falando: bem sei que tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Na vida de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, Isaías faz a coisa certa, coisa que muitos de nós não aprendemos a fazer e devíamos fazer. Quando o caos se instala, nós temos que procurar o Senhor. Vamos lá, vamos entender a história de Moisés. Vocês já conhecem muito bem a história de Moisés. O povo de Deus está escravo, não é? E agora Deus precisa de libertar. Antes de nós chegarmos a Moisés, nós precisamos fazer algumas afirmações muito importantes aqui sobre a adoração. A primeira afirmação que você vai encontrar no livro, eu escrevi aqui, é: o ponto de partida para compreender a adoração cristã é reconhecer que a adoração flui do ser e da obra de Deus. Primeira coisa, você para entender o que é adoração, precisa entender que a adoração flui, você precisa compreender que a adoração flui, né, do ser e da obra de Deus. Então, o que eu estou dizendo? A adoração começa com a reflexão sobre quem Deus é, não sobre quem somos nós. E esse é um dos maiores defeitos em qualquer lugar que eu vou. É que muitas vezes na adoração estamos preocupados conosco, ou com o que vamos ganhar, com qual é a nossa perspectiva, ou o que eu vou. Eu, quando era criança, me ensinava: quanto mais você adorar, mais bênção você vai receber. Olha só, não é mentira essa frase, mas não é esse o objetivo da adoração. A adoração não está concentrada na minha perspectiva, nos meus desejos, na minha visão, na reflexão sobre quem eu sou. A adoração começa com a reflexão sobre quem Deus é. Amém? Eu preciso me maravilhar com isso, eu preciso me encantar com Deus, eu preciso me render a Deus. E enquanto isso não acontecer, não há adoração. Enquanto a minha adoração não estiver voltada para Deus e para tudo que Ele fez ou faz, então não estou adorando. Eu estou simplesmente cantando, ou estou me juntando a uma banda formosa, talentosa, que canta bem, mas não estou adorando. Presta atenção, quando eu estou falando isso, estou dizendo também que nós não começamos a adoração, Deus começa. Porque você vai entender no fim de tudo que a adoração é um diálogo divino humano. Deus se revela e nós respondemos. E esse diálogo não é começado por mim, por você, é começado por Deus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que a iniciativa nunca foi humana. Eu estava aqui outro dia, ouvi um sermão lindo que o pastor pregou. Não me lembro todo o sermão, mas eu me lembro que ele falou que a religiosidade é essa tentativa humana de abrir um caminho até Deus. Mas o cristianismo não é isso. É o caminho que Deus abre em direção ao homem. E é exatamente isso que o pastor falou. É exatamente a definição de adoração. Deus toma a iniciativa de vir até nós, se mostrar até nós como um Deus que pode tudo, Deus que criou tudo, Deus que está acima de tudo, Deus que ama, Deus que perdoa. E nós respondemos a isso. Então, não começamos a adoração, Deus começa.
Adoração não é uma iniciativa humana, é um convite de Deus. Sabe, isso deveria mudar a maneira até que nós chegamos na igreja. Porque quando você pensa que adoração é um convite de Deus, então vir ao culto é resposta ao que Deus está se revelando para mim durante a semana. Então eu não venho ao culto porque o culto vai ser mais um momento gostoso. Eu venho ao culto porque eu estou respondendo ao que Deus revelou a mim durante a semana. Então muda tudo, porque a minha perspectiva no culto muda. Já não vou mais no culto para receber, eu vou no culto para honrar o Deus que se mostrou a mim essa semana. O Deus que me curou na semana, o Deus que abençoou meu pai na semana, o Deus que me fez acordar durante a semana, o Deus... Eu vou na igreja com uma atitude diferente, logo muita coisa vai mudar. A minha atitude ao entrar no culto, se eu vou chegar atrasado ou cedo, depende da minha revelação, da revelação de Deus também. Se eu vou chegar cedo ou tarde no culto, também depende disso. Se eu vou orar quando chegar na igreja, não vou orar. Se eu vou chegar e sentar, se eu vou chegar e comer na igreja, eu não vou comer. Tudo isso depende de como eu entendo Deus. De como Deus tem se revelado a mim. Eu estou respondendo. Não sei se eu estou me entendendo. Então, não começamos, nós respondemos. Amém? Não é um convite, não é uma ideia do ser humano. Adoração não é uma ideia do ser humano, é uma ideia do próprio Deus. Sabe? Uma vez eu estava em casa, sentado na cozinha, conversando com amigos. A minha esposa estava grávida, a primeira filha, e ela chegou e fez assim, um bolo de laranja com calda em cima. E eu, que sou um bom marido, entendi o recado. O que foi que eu fiz? Um bolo de laranja com calda em cima, molhadinho. Aí quando o bolo estava pronto, ela falou assim, eu queria um bolo de banana. Falei, Espírito de Deus, ajuda eu aqui, Pai, agora, porque a paciência está sumindo. Mas a adoração é essa a ideia. É como Deus chegar e falar assim, nossa, santo, santo, santo. Diga, meu cordeiro, é o que eu queria receber hoje. Você fala, opa, é isso que eu vou cantar hoje, é isso que eu vou cantar. Aí Deus fala assim, nossa, hoje eu queria ver você chorando. Aí você fala, é o que eu vou fazer, eu vou chorar. A gente reage aos desejos de Deus. Não aos nossos, não às nossas vontades. Não é? Até na hora de escolher música, você tem que pensar nisso. Até na hora. E isso, irmãos, não é... Aqui é um erro humano de pensar que a adoração tem a ver com esse momento aqui, né? Que nós estamos aqui. Esse erro nos faz viver vidas dissolutas durante a semana. Na teologia tem uma palavra que é muito disseminada, que foi um problema muito grande para a igreja, é dicotomia. Essa palavra, ela separa a sua vida dentro da igreja e fora da igreja. Então, o que eu falo fora da igreja não tem nada a ver com adoração com Deus, é minha vida. Aí começamos a seguir as regras, as frases que o inimigo gosta muito, tipo, meu corpo. Peraí, não entendi não, meu corpo. Não é seu corpo não, para começar o corpo é templo do Espírito Santo, pertence a ele. Então não é seu corpo, sua regra, é seu corpo, templo de adoração. Então as regras são do Senhor. Então quando nós adoramos a Deus, tudo na nossa vida é uma resposta a Deus. Então você responde a Deus no trabalho, você responde a Deus quando você está conduzindo e o cara te corta de forma totalmente errada, você tem vontade de amaldiçoar até o tetaravô dele. Você olha para ele e fala, Senhor Filho de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Até nesse momento, sabe quando você está diante de uma enfermidade que não tem cura, você responde a Deus. Quando você está com as contas que você não sabe como é que você vai pagar, você olha aquilo e fala assim, olha, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode pagar minhas contas, mas se o Senhor não quiser também, eu vou continuar te adorando, porque as contas não vão me tirar da sua presença. Amém? É assim mesmo que acontece. A primeira coisa que você fez quando você as coisas, fala assim, meu pai, eu acabei. A minha vida acabou. Tem gente que tem que chegar a ter vontade de tirar a sua própria vida por causa desse tipo de coisa. Porque não está sabendo responder, porque não sabe. Então, irmãos, nós consideramos primeiro Deus e as expectativas de quem? Deus.
Amém? Eu aprendi assim. Eu cresci na igreja como músico dentro da igreja. Eu sempre toquei violão e teclado, mais teclado do que violão. E eu cresci aprendendo que com os meus dedos eu respondo ao que Deus está mostrando para mim. Então, quando alguém está cantando, queremos o seu nome engrandecer, essas palavras, Deus vai se revelando a mim e eu vou respondendo com os meus dedos, como tecladista, e vou oferecendo o meu melhor. Tem hora que afino uma nota e Deus fala assim, tem uma coisa feia, aí eu vou lá e vai indo, os meus dedos vão fluindo naturalmente e vou respondendo a Deus. Você pode fazer isso de várias maneiras, pode fazer isso com o seu dízimo, por exemplo, que você não decide quanto deve ser. Você decide quanto deve ser o dízimo? Alguém tem autoridade para decidir quanto deve ser o dízimo? Só Deus pode, porque a adoração é assim, só Deus pode decidir quanto deve ser. E você só diz, amém, assim seja. Então consideramos o que Deus quer. Deus inicia a adoração, Deus nos convida à adoração e nós respondemos. Em João capítulo 4, versículo 24, acho que Deus é Espírito e procura... Esqueci. Fala de novo, pastor. E é verdade, certo. E antes disso ele fala, Deus procura aqueles que o adoram, os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e é verdade. Deus procura, você ouviu essa palavra, essa frase? Deus procura, ou seja, Ele toma a iniciativa. A adoração não começa conosco, começa com Deus. A minha esposa falou, ninguém pode ensaiar a adoração, verdade. Agora, como eu aprendi isso? Veja a circunstância. O povo está escravo no Egito, o povo primeiro vai como estrangeiro, né? Depois de José ali, o povo vai no Egito como estrangeiro. Lá eles são estrangeiros, morre o faraó que conhecia José, conhecia a história de José. Ele pega o povo de Israel, decide escravizar, vocês vão viver como escravo aqui no Egito. E Deus vai assistindo esse cenário acontecer durante quase 400 anos. Chega um momento que Deus fala, basta, eu vou livrar o meu povo dessa escravatura. Nasce um menino Moisés, do povo judeu. Esse menino, numa tentativa de fazê-lo escapar da morte, do decreto feito pelo reino egípcio, esse menino é jogado num rio, e dentro do rio ele vai parar aonde a filha do faraó está tomando seu banho. Ela vê o menino, se encanta pelo menino e decide criar o menino. Leva esse menino, vai criar onde? Na corte, no palácio, nas melhores escolas possíveis. Moisés cresce lá. Ao crescer, Moisés sempre soube que ele era daquele povo que sofria escravatura. Isso incomodava ele. E isso queimava no coração dele, que ele não gostava de ver essa injustiça. Seu povo, seus irmãos sendo escravizados, sendo maltratados. E um dia, Moisés passeando, ele vê um cenário. Seu irmão está sofrendo. Moisés, já com aquele sangue fervendo, cheio de raiva, vai lá e mata o egípcio. Só que agora ele cometeu um crime. Qual que é a decisão? Vou fugir. Moisés foge, agora caminha errante no deserto. E no deserto ele tem um encontro providencial. Deus sempre criando histórias. Deus é romântico, irmãos. Deus é muito romântico. Moisés tem um encontro, e nesse encontro ele acaba se apaixonando, vai até na casa de Jetro. E Moisés agora mora na casa de Jetro, agora ele é pastor de ovelhas. Ele não sabe, mas Deus está preparando um cenário. Até que um dia, ele sobe no Monte Horebe, e ali no Monte Horebe, ele tem uma visão maravilhosa. Nossa, tem uma sarça ali que está ardendo e não se queima. Que coisa estranha. Agora Moisés se aproxima aos poucos para ver o que está acontecendo. E Deus fala, stop, parou. Onde está pisando é terra santa. Você não pode chegar muito perto não, você vai morrer. E é verdade, essa era a visão do tempo e a visão de agora. Se chega muito perto, você morre, Moisés. Para ali, o lugar que você está pisando é santo. Então Deus fala, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac e Jacó, e vai falando. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Moisés percebe que quem fala é Deus,
Nós temos esse escopo agora. Essa é a circunstância que Deus se revela. Eu já falei, o caos é o Egito. O caos humano, a crise, o momento de confusão, de crise de identidade, de crise. Todos nós passamos por crises e caos nas nossas vidas. Depende. Se eu começar a numerar as crises, aqui são inúmeras. Alguns, crise do casamento, crise de identidade, crise financeira, crise... Não vai parar aqui. Dívidas que não conseguimos pagar, contas que não conseguimos pagar, esposa, esposo brigado, e filho que está nas drogas, várias crises que nós vamos enfrentar. E Moisés estava numa situação dessa, de muitas crises. Deus decide se revelar como Deus que está acima de qualquer crise que o ser humano pode enfrentar. Então Moisés vai se aproximar e Deus fala, não chega perto, você vai morrer. Então Moisés responde a isso fazendo o quê? Cobrindo o seu rosto. Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Mas ele reage. Então aqui, esse diálogo de Deus com Moisés, que me chama a atenção. Veja o que Deus fala para Moisés. Deus brada e fala assim, olha, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. No versículo 6, ele fala, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Aí no final, quando Moisés pergunta, eu vou falar o quê? Quando me chamarem lá e me perguntarem quem enviou, ele fala assim, chega lá e fala, eu sou o que sou. E aqui está, irmãos, a verdade fundamental para todas as outras verdades que você vai ouvir na vida. Olha só, quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, ele não está falando o seu nome. Porque algumas pessoas confundem e falam assim, aqui Deus deu o seu nome. Não, Deus está dizendo, você... O que você precisa entender, a pergunta de Moisés era muito clara. Ele está voltando, Moisés cresceu no Egito. E ele sabe que o povo egípcio é politeísta, ou seja, adora vários deuses. Então Moisés fala assim, se eu chegar lá e falar Deus me mandou, vai ser mais um Deus. Eu preciso de um nome então para o Senhor, para ser diferente dos outros deuses. Então quando Deus fala para Moisés, escuta, você tem que ir para lá e não se preocupar com o meu nome. Chega lá e fala assim, eu sou, pronto, final. Por que Deus está falando isso? Está dizendo, Moisés, eu não posso ser comparado com nenhum outro Deus. Você não pode me compreender a partir de nenhum outro Deus. Em outras palavras, a verdade mais básica e mais definitiva que a igreja precisa é que Deus é, ponto final. Você não precisa nomeá-lo. Deus é, acabou. Então Deus está dizendo para Moisés, eu não posso ser compreendido a partir de qualquer outro Deus que você conheça. E nada nesse mundo pode ser compreendido sem partir do conhecimento de Deus. Então eu não posso viver meu casamento sem essa verdade fundamental? Não. Eu não posso viver meu trabalho sem essa verdade fundamental? Não. Então eu não posso ser sem o ser de Deus? Não. O que Deus está dizendo é que a vida não é vida se não partir de Deus. Ele está dizendo, o casamento não é casamento se não partir de Deus. Tudo tem que partir de quem? Deus. E a verdade mais fundamental na vida do ser humano é que foi cantado aqui nessa noite. Ele é soberano e absoluto. É o que Deus está dizendo. Mas você tem que voltar lá e não se preocupar com o meu nome. Se preocupe em saber que eu sou absoluto. Eu sou tudo que vocês precisam. Eu sou absoluto. Eu sou soberano. Essa é a verdade fundamental. Essa é a verdade que rege a igreja presbiteriana independente de São Manuel. Essa é a verdade que rege a minha adoração. Que deve reger a tua adoração. Devemos partir desse princípio. O que é? Deus é. Uma frase um pouco mais filosófica, ou talvez uma frase um pouco mais poética, ou mais contemporânea, diríamos que Deus existe. Sendo que essa palavra, Deus existe, essa frase, não caracteriza a realidade do que Ele é.
O mais correto seria dizer, ele é. Não, ele existe. Porque a palavra existir pressupõe comércio e fim. E Deus não tem comércio e nem tem fim. Então não seria muito correto dizer que Deus existe, embora nós usemos essa frase. O mais correto é o que Deus está dizendo para Moisés. Eu sou. Eu sou maior do que os deuses dos amoreus, dos heveus, dos heteus. Eu sou maior do que Buda, Confúcio. Eu sou maior do que... Me falem os deuses que tem no nosso tempo. Eu sou maior do que TikTok, WhatsApp, etc. Eu sou maior que seu marido, que o dinheiro que você não tem. Eu sou maior que suas dívidas. Eu sou maior que Bolsonaro, Lula e Boulos e Bassal. Eu sou maior que qualquer pessoa. Eu sou Deus. E enquanto nós não entendermos isso, jamais iremos adorá-lo. E é por isso que eu falei que a adoração não tem a ver somente com cantar. Porque adoração é a resposta a essa verdade. É você se encantar com o ser de Deus. É o que Deus está dizendo para Moisés. Primeiro se encante comigo. Antes de você procurar saber o meu nome. Se encante com o meu ser. Com minha essência. Você cantou aqui nessa noite aqui, maravilhado. Você já se maravilhou? Sabe, você já contemplou Deus, você ficou maravilhado. Teve momentos na minha vida que eu fiquei tão maravilhado que eu parecia maluco. Que eu parecia doido. Eu parei para pensar em Deus, eu fiquei doido, porque é inescrutável, é inexplicável, incompreensível. Às vezes eu paro, irmãos, vocês querem ver uma maneira que Deus às vezes me faz me maravilhar? Uma maneira mais simples. Às vezes eu paro e olho para cada traço da minha mulher. Eu olho para o nariz dela, para o olho dela e falo assim, Deus é maravilhoso. Eu fico encantado por Deus. Eu falo assim, como alguém pode pensar em tamanha beleza? Que escultor é esse que criou essa mulher linda? Eu fico maravilhado. Você já se encantou de você parar e pensar, gente, como é que as estrelas se seguram no céu? Como é que essa ciência das estrelas, como é que você explica esse sistema solar todo que acontece? Como é que você explica que agora tem lua lá fora porque o sol está brilhando por trás da lua e ainda assim o sol não toma espaço, deixa a lua brilhar à vontade? Como é que você explica isso? Nós só podemos explicar de um jeito. Deus é. Amém? Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Então, irmão, uma das verdades fundamentais de Êxodo capítulo 3 é que Deus é quem Ele é e Ele sempre será quem Ele é. Amém? E essa verdade é que me faz adorar. Então, às vezes, quando faltarem palavras, porque às vezes vão faltar palavras, você vai estar em casa querendo orar e não tem palavras. Às vezes, você apenas num Deus vai entender. Esse quer dizer, eu te amo. Sabe quantas vezes me faltou palavra na oração? Várias vezes. Já dobrei o joelho e não soube o que falar. Mas Deus sabia entender o meu coração. Até mesmo quando eu gemia, simplesmente falava, Deus olhava e falava, estou entendendo tudo, meu filho. Sabe, às vezes o pastor faz uma coisa que eu acho maravilhosa e nós aproveitamos muito pouco aqui na igreja. Às vezes ele para o louvor e fala assim, solta uma palavra de adoração e gratidão a Deus. Custa a gente falar, né? Eu vejo gente se agarrando para não falar. Sério. Você conhece Deus mesmo? Se você conhecesse Deus de verdade, na hora que ele fala assim, de terminar, Deus, você já está a primeira palavra, deixa nele terminar a frase. Você está encantado. Agora vamos falar a verdade, quando você se encantou por essa mulher bonita do seu lado, você lembra? Ei, Gui, calma. Quando eu te vejo, quando eu te vejo o quê, rapaz? Fala direito, rapaz. Eu te amo. Você lembra quando você se declarou pela primeira vez, as palavras saíam meio turvas, assim, o eu te amo sumiu. Primeira vez que eu fui pregar na igreja, o pastor foi assim, eu comecei a pregar e falava assim, e os irmãos riam assim, está falando o quê? Não saía a voz, estava tão trêmulo, eu falava assim, não está saindo nada. Aí a primeira vez que eu fui me declarar para Joyce
Jesus do céu, eu falei, ó, vou fazer um negócio que eu sei fazer melhor, porque falar vai ser difícil mesmo. Sentei no piano, sentei lá, pá, e comecei a cantar. A Joyce começou a chorar, eu falei, agora ganhei essa mulher. Uai, a Joyce é muito sem noção. Gente, ela chorou, gente. Depois que ela chora, sabe o que ela falou? É que eu vejo você como meu anjo. Eu quero ser anjo de alguém, eu, da vida. Anjo não casa, anjo... Eu quero ser anjo. Ela disse, eu vejo você como meu anjo, meu irmão. Eu falei, Deus, papai, eu não quero ser anjo, não, pai. Eu não quero ser anjo, nem dela, nem de ninguém. E ela disse, não quero namorar você. Eu falei, Jesus do céu, que mulher sem noção. Por que chorou, então? Você tem que me explicar isso um dia, Joia. Por que você chorou? Mas me declarei. As palavras saíram em canção. Aí a Joyce, que não é boba não, um dia que ela realmente se apaixonou por mim, como é que ela respondeu? Ligou para mim e cantou. Uai, já que ele se declarou cantando, vou responder cantando. Nós devemos casar cantando também lá em casa, tudo cantando. Você cozinha arroz. Você quer como, meu amor? Devia ser assim lá em casa, né? Irmãos, Deus essa verdade está no topo e no fundo de todas as outras verdades. Amém? Você quer um casamento feliz, o que deve estar no topo e no fundo? Deus é. Antes de um casamento feliz. Você quer um lar feliz, o que deve estar no fundo e no topo? Deus é. O que deve reger toda a sua vida? Deus é o que Ele é. Então, se eu estou com fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se eu estou sozinho, Ele é um fiel amigo que não me deixa sozinho. Se eu estou desamparado, Ele é o meu bom pastor que não deixa faltar nada. Se eu estou enfrentando a morte, Ele é a ressurreição e a vida. Se eu estou desamparado, Ele é o Senhor que fala, pode uma mãe desamparar o seu filho que amamenta? Contudo, eu jamais abandonarei você. Você tem que aprender isso. Deus é suficiente. Ele é tudo que você precisa. Amém? Estão te esperando lá. Iguais você deixou. Não sumiu nenhuma, não aconteceu nenhum milagre. Mas essa verdade muda você. Muda a sua atitude. Antes você voltava e chorava. Não sei o que fazer. Agora você volta e fala assim, eu sei. Bem sei que tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tenho conta hoje, mas um dia eu não terei mais essas contas aqui. E você toma a atitude de pagar as contas, organiza, se arruma, vai atrás, corre atrás de pessoas que podem te ajudar a organizar suas contas. É assim que funciona. Você não vai, as contas não vão sumir, mas a sua atitude vai mudar quando você compreende a verdade sobre Deus. Seu marido vai ser bonito, que Deus é? Não, mas quem sabe Deus vai mudar seu olhar. Você vai olhar para ele e falar, nossa, que homem bonito. A Deus fala assim, consegui fazer ela uma mulher cega, Jesus. Nada é mais fundamental para a igreja que Deus é. Nada é mais fundamental para a minha adoração do que a verdade que Deus é. Então, estou resumindo, estamos dizendo que Deus ensinou para Moisés o seguinte, Ele é absoluto. Amém? Ele é completo. Deus não depende de nada fora de si. Nada. Nada. Não depende de mim, nem de você. E essa verdade fundamenta a adoração. Amém? Então ele fala de novo, ele fala assim, vai lá e diga assim, eu sou, me enviou a vocês. Depois ele fala, finalmente Deus fala o seu nome. Né? No versículo 15, você pode colocar, está lá mesmo. Deus também disse a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor. Esse é o nome dele. No hebraico ele usa a palavra Yahvé. Ou os outros falam em inglês Yahweh. Ele fala assim, Yahvé, o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. E ele fala, este é meu nome. Não eu sou que sou, mas Senhor. O Senhor, Yahweh, aquele que está acima de tudo, esse é meu nome. Vai lá agora, diga assim para eles. E o Yahvé, que ele usa aqui, é um termo que ele não pode ser explicado sem entender a palavra eu sou. Ele deriva exatamente da afirmação de Deus de eu sou.
Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus da cura, eu sou o Deus da salvação, sou o Deus do milagre, sou o soberano sobre a terra, sobre os céus tu és. Eu sou o Senhor absoluto. Tudo que existe acontece e eu sei muito bem. Eu sou tremendo. Não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que sou tremendo, não é Deus, tá? Estou cantando como se Deus estivesse falando isso. Ele é o teu pai. Amém? Ele é o teu pai. Ele falou, olha, eu sou aquele que vai enxugar um dia, de uma vez por todas, as tuas lágrimas. Ele é a cura para o seu câncer, para a sua depressão. Ele é a resposta. Irmãos, Deus é a resposta antes mesmo de você ter a pergunta. Ele é a resposta. Ele é a solução. Ele é a libertação, a liberdade que você precisa. Eu poderia passar a noite inteira falando quem Ele é. Mas eu queria te dar a oportunidade, que o pastor sempre dá, antes de eu fazer as minhas conclusões. Quem Ele é para você? Você pode falar alto? Aquela que o pastor faz, você pode falar alto? Deus é isso? Fala para mim, eu quero ouvir só um pouquinho. Fala alto. Salvador, libertador, Pai, Consolador, amigo, segurança. Fala mais, você tem, você sabe. Deus de paz, médico dos médicos. Ele é tudo isso. E isso é o que vai nos fazer adorar de verdade, compreender quem Deus é. Foi nesse diálogo, nessa compreensão, que Moisés fez uma coisa. Ele encobriu o seu rosto, porque ele percebeu que ele estava diante de algo tão sublime, diante de alguém tão grande. Moisés cobre o seu rosto em resposta a Deus. Como quem está dizendo, eu estou te adorando. Pode sentar no teclado? Eu, irmão, estou tocando assim, pode sentar no teclado? Isso. Deixa Deus te usar em Lá maior. Lá maior. Deixa Deus te usar ali. Você fica ali no Lá maior, porque aí Deus também usa um pouquinho a minha voz. Irmão, eu sou ruim para cantar. Quem canta é minha mulher, vocês já viram aqui, né? Irmãos, eu tenho um problema muito sério. Quando minha mulher canta, eu não consigo cantar. É um problema muito sério. Eu fico encantado que eu paro de cantar. Irmãos, escute bem. Essa verdade toda é que deve fazer você soltar a sua voz e cantar. É que deve fazer você acordar de manhã. É o que deve motivar a igreja a viver missões, a fazer o que ela faz como igreja. É o entendimento dessa verdade que Deus é absoluto. Ele é o que é. Quando Isaías compreendeu isso, sabe o que ele falou? Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pode cantar comigo? Na cidade do seu santo monte. Cante. A alegria de toda a terra. Diz que ele é grande? Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Levante um pouquinho mais a voz. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, nos prostra. Queremos o seu nome engrandecer e
e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em seu fim. Só tu és, pois só tu és sobre toda a terra e céu. Foi essa a reação de Moisés. Mas foi muito mais do que cantar. A reação de Moisés foi muito mais do que isso. Porque agora Moisés é confrontado com a realidade de quem ele é. Toda adoração nos leva a esse confronto. Porque o sagrado e o profano é confrontado na adoração. O sagrado é Deus, o profano sou eu. Agora eu sou confrontado à realidade de quem eu sou, pecador, mentiroso, falso, falho. Paulo chega a falar, miserável homem que sou. Agora eu sou confrontado com a realidade que eu sou. Eu sou uma pessoa que não sabe se organizar. Uma pessoa que não tem respeito pelas coisas sagradas. Eu sou uma pessoa que não sabe amar. Sabe, eu tenho orado muito esses dias. Eu tenho levantado de manhã, eu vou no fundo da casa, fico olhando para o que Deus criou e sempre oro. A minha oração tem sido uma só: Deus, eu não sei amar. Eu achava que eu sabia amar, mas eu não sei. Os meus pais não me ensinaram a amar. Os meus amigos não me ensinaram a amar. Eu falo, Deus, me ensina a amar. Me ensina aquele amor que o Senhor ofereceu à humanidade, um amor capaz de sacrificar. Aí Deus me fala assim, sabe qual é o jeito de você amar, meu filho? Você tem que me conhecer. Você conhecer a verdade de quem eu sou. E quando eu sou assim confrontado com a verdade de quem Deus é, eu percebo que do outro lado tem um homem miserável que precisa da graça, que precisa da restauração, precisa do perdão. Tem um homem depravado precisando de cura, precisando sair do pecado para alcançar a maravilhosa graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Moisés respondeu a isso perguntando, quem sou eu, Pai? Quem sou eu para que o Senhor me envie? Eu não sei nem falar. Eu não sei nem me dirigir direito às pessoas. Isaías respondeu falando, ai de mim, sou homem pecador, de impuros lábios. Jó respondeu falando assim, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei de coisas que eu não sabia. A mulher samaritana falou, eu não sou casada. Eu tenho vivido errante toda a minha vida. E quando nós somos confrontados, a santidade de Deus e o pecado humano, quando isso é confrontado, então o poder transformador da graça divina se manifesta. Deus toca os lábios de Isaías e o purifica de todo o pecado. Deus abraça Moisés e fala, Moisés, agora eu vou fazer de você um novo homem. Não diga quem eu sou, porque eu criei a boca, Moisés. Eu criei o ser humano, Moisés. Eu criei você, Moisés. Eu posso te perdoar. Deus agora vai para Jó e fala para Jó, onde tu estavas, Jó? O que está falando? O que você está falando, Jó? Então Jó fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você está entendendo? Eu estou aqui para te dizer, na adoração nós contemplamos a grandeza de Deus, mas contemplamos a nossa falha humana, nossa pequenez humana. E isso não é para que nos envergonhemos, é para que o anjo do Senhor venha com brasa viva. Toque nas nossas misérias, nos nossos traumas, nas nossas feridas. É para que o anjo de Deus venha nos nossos abusos que passamos durante a infância, que o anjo do Senhor venha no sofrimento que passamos na família. Alguns tiveram que comer na miséria, viver na miséria. Deus fala assim, eu estou aqui, me compadeço de você, eu amo você. E Deus abraça você e fala assim, purificado e perdoados estão os seus pecados. Eu estou fazendo de você uma nova criatura. Eu estou recomeçando a tua história. Eu estou escrevendo uma nova história. Uma história de um homem que não tem medo de cruzar desertos, oceanos. Que não tem medo de cruzar como é que chama? Não sei o caminho, atalhos. Que não tem medo de cruzar rodovias, de andar de aviões. Que não tem medo de entrar nas favelas, nas ruas. Que não tem medo mais de nada. Ele é destemido, porque agora ele se torna aquele que carrega a mensagem da salvação. A mensagem da cruz. E agora vai falar, de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque
ela, Jesus, deu a vida por pecador. Também cantar mais alto. Se eu amo a mensagem da cruz, ter morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa. Eu nunca vou esquecer essa canção, porque eu estava um dia numa praça, tinha uma multidão pequena, talvez o número que estamos aqui hoje, lá em Moçambique, na praça onde eu aprendi a andar de bicicleta, onde eu aprendi a jogar bola, e eu estava ali parado, e os irmãos cantavam essa música, Rude Cruz se erigiu. Eu estava ali, filho de bruxo, meu pai era bruxo, minha mãe no mesmo caminho, meu pai tinha um sonho que eu me tornasse bruxo no lugar dele. Aliás, ele estava se preparando para me preparar, porque na ideia dele, quando tivesse 15 anos, ele ia me colocar na escola para aprender. Mas eu tinha 14 anos e fui naquela praça e cantava assim: eu amo a mensagem da cruz. E eu ouvi uma mensagem que falava que Deus me amava tanto, que Ele não planejou a bruxaria para mim, que Ele não planejou uma vida totalmente virada para a bruxaria, feitiçaria. Ele fala assim: não, eu planejei outra vida para você. A vida de um pregador que vai levar a mensagem da cruz pelas nações do mundo afora, que vai desbravar a terra. Eu vou transformar a sua história, sua vida. Minha família era pobre. E quando eu falo pobre, você não tem noção do que eu estou dizendo. Às vezes eu acordava de manhã e não tinha café da manhã, tinha um pedaço de chima, que é uma polenta que a gente faz com farinha de milho branco. E eu via a barata passeando em cima da chima, eu pegava, sacudia a barata, cortava a partezinha que a barata surgiu, e eu comia aquilo como café da manhã, era tudo que eu tinha, não tinha mais nada. E às vezes passava o dia inteiro assim, na fome, e Deus chega para mim e fala assim: vou te transformar em pregador do evangelho. Eu falei: o senhor tem certeza de que o senhor vai fazer isso comigo? Ninguém ainda fala mais. Você vai viajar as nações, vai entrar em aviões, vai viajar o mundo, pregar o meu. Eu achei aquilo impossível, achei aquilo uma loucura, até que um dia Deus me colocou no avião e me levou para fora do mundo para pregar a mensagem da cruz. Sabe por quê? Não porque eu era especial, mas porque eu entendi que Deus é. E eu fui confrontado com essa verdade transformou a minha vida, mudou a minha perspectiva. Irmãos, eu não barganho quando canto, eu não barganho quando sirvo, eu não estou esperando de dinheiro, de fama, de riqueza. Eu estou fazendo isso porque é o mínimo que eu posso oferecer para esse Deus tão grande. Eu fico tão triste, pastor, como pastor de igreja agora, como às vezes nós temos que insistir para as pessoas servirem na igreja. Como é ruim você chegar e falar: pelo amor de Deus, você sabe cantar, ajuda aqui. E a pessoa fala: eu não sei. Você não entendeu quem é o Deus que você serve. Se você entendesse, você se voluntariava. Pastor, o que eu faço? Eu valo, eu corro, eu faço o quê? Eu estou aqui, estou cheio de energia, estou queimando aqui, porque você entendeu que Deus é. Você precisa entender isso. Eu, quando entendi isso, a minha história foi mudando. Eu fui parando de comer, dividir comida com a barata, com o rato. Eu acordava com o pé todo ferido, que rato comia os meus pés. Eu acordava de manhã e fazia assim para andar. Eu fui parando de dividir isso. Eu tinha um sonho, eu sempre falo para minha esposa. Eu dormia na minha casa, dormíamos arrumadas. Eu tenho 60 irmãos. 70 irmãos. E dormíamos assim, amutilado. Eu dormia assim, ó. Se eu virava, beijava um. Eu virava, beijava outro irmão. Eu falava assim: meu sonho é ter um quarto só para mim. E lá ter uma cama só para mim. Quando eu terminei a faculdade, agora eu estava trabalhando, servindo ao Senhor. Eu nunca trabalhei secularmente, como falam por aí. Sempre servi ao Senhor. Eu sou professor de português e inglês. Eu sempre servi ao Senhor. Onde eu vou, eu digo assim: eu fui chamado para ser professor. Tu não tem esse negócio aqui, eu sou professor, lá sou missionário. Não. Eu sempre servi ao Senhor. Na faculdade eu servi ao Senhor. Eu fui trabalhar, servi ao Senhor. E cheguei agora, tem dinheiro. Falar: Deus, que bênção, tem dinheiro. Vou comprar uma cama. Comprei uma cama, não dá para dormir. Eu só. Meu irmão falou: posso dormir junto? Falei: dorme, fazer o quê? Aí veio outro, falou: posso dormir junto? Pode, 3 pessoas numa cama. Aí finalmente, decidi alugar um apartamento só para mim. Fechei todo o apartamento. Aí Deus falou assim: larga tudo, vai no Brasil. Falei: uai, agora que eu vou desfrutar do sonho meu? Aí eu venho para o Brasil.
No Brasil vou ter um quarto só para mim. Cheguei no seminário, o quarto era para 8. Falei, Deus, pelo amor de Jesus, né? Esse negócio vai mudar. Diminuiu um dia 4, ficou para 4. Depois ficou para 3, mas nunca ficou para 1. Aí, sabe o que aconteceu? Eu casei. E nunca mais cheguei a ter um quarto só para mim. Mas me pergunta se eu, em algum momento da minha vida, me arrependi por servir ao Senhor. Nunca. Em nenhum momento. Eu faço tudo o que eu faço com muita alegria e muita gratidão. Sabe, irmãos, vou falar um negócio assim, sinceramente. Como missionário, às vezes somos tentados a inventar histórias. Somos tentados a chegar aqui na igreja e mostrar vídeos de crianças barrigudas na África sofrendo. Porque isso faz a igreja dar dinheiro. E já me falaram, por que você não mostra isso? Eu falei, é porque eu não preciso mexer com nada de emocional nas pessoas. Eu preciso fazer as pessoas entender quem Deus é. Se elas amarem o Deus que eu amo, elas vão servir a África sem que eu force elas com vídeos de crianças barrigudas. Tem fome na África? Tem. Tem pobreza na África? Tem. Mas não sei se tem na África, não. Tem gente bonita como eu aqui, ó. Uai, você não acha que eu sou bonito? A Joyce acha. Ao menos consegui enganar ela, né? Na África tem riquezas, tem coisas lindas, belas de ver. Você me ajuda aqui, só? Tem coisas incríveis. A África é um continente lindo. Tem sofrimento? Tem. Mas eu não preciso vender sofrimento. Eu preciso pregar Cristo. E todos esses 4 que eu falei, Moisés termina como? Moisés é o caso mais confuso de todos eles, porque no começo da história fala, vem aqui, no fim fala assim, envia meu irmão, Deus. Quando Deus fala, vai lá, onde você matou, volta lá. Mas no final da história nós temos Moisés voltando no lugar do crime. Agora Moisés não tem mais vergonha, tem dignidade. Quando você compreende Deus, Deus devolve a você dignidade humana. O caos some, a vergonha some, o pecado some. Esse homem que você tem vergonha de si mesmo, Deus tira essa vergonha e te dá dignidade, valor. E o que ele fez com a mulher samaritana, que agora está cheia de dignidade, essa mulher não aparecia em público, mas agora ela sai correndo. Venham ver, venham ver, venham ver. Eu vi o Messias, agora não tem vergonha de ninguém. Podem falar o que quiser, o que eu vi. É tão maravilhoso para guardar, não posso guardar. Você quer falar mal de mim? Fale, mas não fale mal daquele que eu encontrei lá no poço. Ela não tem mais vergonha, porque ela agora voltou com dignidade. É o que faz também Moisés, não tem mais vergonha de voltar para o Egito, embora ele tivesse medo de morrer por causa das leis, e agora está dizendo assim, eu não estou nem aí, o que eu alcancei é maior do que tudo. Ele sai correndo e fala assim, olha, Deus falou que vai levar o povo daqui, vai levar para o deserto, onde eles vão adorar. Falou, não vai falar, vão sim. Falou, não, vão sim. Se não quiser aceitar, vem praga 1, praga 2, praga 3. Deixa praga, vai embora. Por favor, vai embora, vai embora. E o povo vai embora. E o povo bebe água da rocha. O povo vê coluna de nuvem durante o dia, vê fogo à noite. O povo vive milagres. Foi o mesmo que Isaías. Moisés fala, vive no meio de um povo de impuros lábios, vive no meio de um povo estragado, pecaminoso. E agora ele fala assim, eu vou. Deus fala, o povo é obstinado, o povo é difícil. Ele fala, não tem problema. Envia-me a mim, eu vou. E agora, Jó? Passou 10 anos ouvindo seus amigos falar assim, você não presta, Jó. Passou 10 anos ouvindo seus amigos falar assim, você pecou, Jó. Você é o pior de todos. Agora Deus fala para ele, Jó, chama teus amigos. O que eu quero falar com eles? Deus fala assim, eu amaldiçoo vocês. Vocês falaram aí, e Deus fala assim, Jó, eu posso falar tudo isso, você não. Você vai abençoar seus amigos. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus coloca eu, homem tão falho que não consigo amar, que não sei o que amar. Ele fala, agora ame as pessoas que te odiaram a vida toda. As pessoas que falaram mal de você durante 10 anos. Deus fala, abrace elas, ame elas. E Jó, ele, sério, Deus, sim, você vai sacrificar por eles. Você vai orar por seus amigos que falaram mal de você. E Jó agora olha para os amigos, sabendo que eles lhe traíram, que eles lhe rejeitaram, que eles lhe negaram. E olha para eles, ele sacrifica por eles e ele ora por eles. Sabe que a Bíblia fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus abençoou e mudou o estado de Jó. Quando a gente aprende, Deus é
e a gente obedece, transformado e serve Deus, Deus muda a nossa história. Deus tem feito isso. E a prova disso, irmãos, é que eu estou aqui hoje, na frente de vocês. Não sou bruxo, sou pastor. Não sou rico, mas sou o cara mais feliz da terra. E encontrei a maior riqueza de toda. Qual que é? A graça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Casei com a melhor mulher que você pode imaginar, que podia ser para mim. Tenho as filhas mais lindas que eu já imaginei ter. Sou feliz. Acordo todo dia animado, cheio de vontade de servir. Escrevi esse livro e Deus falou, vai escrevendo. Estou escrevendo mais 3 na linha e não paro de escrever. Todo dia Deus falando uma coisa, não, eu estou escrevendo. Parece que meus dedos ficaram assim agora. Estou escrevendo, não paro de escrever. Parece que o negócio está fluindo. Eu vou escrever. Quando eu estiver, vou escrever. Se eu poder cantar, vou poder cantar. Vem aqui, minha esposa. Vamos adorar o Senhor. Vamos terminar essa noite adorando ao Senhor. E eu escrevi um texto. Não vou dizer que ele é poema, porque eu não sou poeta. Mas eu escrevi um texto com base no que eu entendo que é a história de Moisés, de Isaías, de mulher samaritana. Eles só me ensinam. Olha o que eu escrevi. Isso não é para você não, isso é para Deus. Você só vai ouvir e vai me ajudar a adorá-lo. Eu escrevi, Deus é absoluto. E não existe verdade fora de Deus. Nada é absoluto fora dele. Ele é o princípio, a origem e a resposta para tudo. Não existe nenhuma realidade além ou fora dele, a não ser que ele mesmo crie essa realidade. Ele é o criador de tudo e totalmente independente. Tudo vem dele, tudo depende dele. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não pode ser melhorado, não pode ser aperfeiçoado e não está se tornando alguma coisa diferente do que ele já é. Deus é. Ele não está crescendo, não está desenvolvendo e não está progredindo. Ele é e sempre será. Até os céus mudam, a terra muda, o ser humano muda, os anjos também mudam, mas ele permanece mesmo. Deus é também o padrão absoluto de toda a verdade, de toda a bondade e de toda a beleza. Ele está sempre certo e nunca errado. Deus é o padrão do que é certo e correto, do que é verdadeiro, do que é belo, do que é bom. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Você pode se colocar de pé? Vieste à terra pra
Vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno. Sim, Jesus, a honra, a força a ti, Senhor, ao Rei eterno, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor a ti, Senhor. Irmãos, o clímax da revelação de Deus se deu na pessoa de Jesus Cristo. Quando falamos sobre a revelação de Deus, nós não podemos esquecer que quando Deus quis se fazer entender por mim e por você, Ele se tornou homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. João vai escrever, esse mesmo João escreve no livro de João, capítulo 1, na primeira carta ele escreve o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra ou do verbo da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifesta no nosso meio. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João termina falando, essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. Resumindo, Jesus é o clímax, é o ápice da revelação de Deus. E enquanto nós não entendermos isso, não entendemos quando Deus fala, adora o Espírito e a verdade, que a verdade se refere a tudo sobre Jesus Cristo, sobre a sua obra, nós não adoraremos. Que nessa noite, que seja mais do que a apresentação de um livro. Eu não estava apresentando um livro, eu estava apresentando Deus para você. É o que o meu livro faz. Você vai ler, você vai entender isso. Vai apresentar Deus para você adorar de forma correta. E o que eu fiz nessa noite foi exatamente isso. Apresentar para você Deus. Para você adorá-lo do jeito que Ele quer ser adorado. Que nessa noite você saia daqui ciente de uma coisa. Tudo tem que terminar cantando isso. Eu vim para adorar ao único. Nós te coroamos. Que toda a sua vida eu coroo Deus no meu trabalho, no que eu faço, no meu casamento, no meu lar, meus filhos, eu dedico ao Senhor. Minhas contas, minhas finanças, é tudo dele, é tudo para Ele. Glória a Deus. Pastor Isaías.